Daí são os mandamentos da santa lei de Deus. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do sexto mandamento. Um mandamento bem curtinho, consiste em apenas duas palavras. E ele diz assim: não matarás. Este mandamento foi pensado por Deus também com muito amor e com muito carinho para a humanidade. O que seria do mundo se ninguém, absolutamente ninguém, tivesse o direito de tirar a vida de absolutamente ninguém? O mundo seria um lugar muito mais seguro, o mundo seria um lugar muito mais fácil de se viver. Mas, infelizmente, as pessoas elas se matam, e elas se matam o tempo todo, e elas se matam pelos motivos mais tolos, mais bobos. O primeiro homicida que existiu foi Caim, que tirou de Abel o direito da vida. Deus não fez de conta que não viu. Deus imediatamente procurou a Caim e perguntou para ele o porquê ele havia cometido tal ato desprezível diante dos olhos de Deus. Sabe, queridos, Deus é o doador de toda a vida. A vida é Ele quem dá, a vida é Ele quem mantém, e o único que pode determinar quando a vida termina é Deus. Nós, seres humanos, não temos esse direito. Nós, seres humanos, não temos essa autoridade sobre a vida, nem sobre a vida dos outros, muito menos sobre a nossa também. O mandamento não matarás, ele diz respeito a você não fazer nada para destruir aquilo que Deus criou como mais sagrado. Sendo assim, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Não podemos fazer isso através do suicídio, não podemos fazer isso através do aborto, nós não podemos fazer isso através da eutanásia. Eu sei que pode ser que você que está me assistindo diga e conclua que sim, o ser humano tem direito a colocar um ponto final na vida nessas situações extremas. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Nós, cristãos, somos pela vida. Não tem como, por exemplo, ser cristão e ser favorável ao aborto. Não tem como ser cristão e ser favorável à eutanásia. Nós, cristãos, somos favoráveis à vida, à existência. Foi Deus quem deu, ela deve permanecer até que um dia Deus a tire. E talvez você se pergunte: mas pastor, como fica o Velho Testamento quando nós lemos tantos textos onde Deus mandava matar e mandava matar a todos, inclusive crianças? Como que fica isto? Olha, para mim é muito fácil a compreensão deste assunto. Eu vou tentar passar para você aquilo que eu entendo. Há dois tipos de morte. Tem a morte física, que é a morte pela qual todas as pessoas passarão, exceto aquelas que verem Jesus voltando nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E tem a morte espiritual, também chamada de segunda morte, ou também chamada de morte eterna. Esta segunda espécie de morte, o único que passou por ela até hoje foi Jesus Cristo. A Bíblia diz assim que o salário do pecado é a morte, e Jesus morreu para pagar o preço dessa morte por mim e por você. Ele não morreu a morte física, ele morreu a morte espiritual, ele passou pela morte eterna e ressuscitou com poder e grande glória para conceder a todo aquele que nele crê também a vida eterna. Como entender isto? É bem simples. O sacrifício de Cristo, ao ser aceito por qualquer pessoa, torna válido a salvação na vida dessa pessoa. Não importa quem você tenha sido ou o que você tenha feito. O ponto é que Deus é o único que sabe o fim desde o princípio. E Ele sabe de algumas pessoas que jamais o aceitarão como Salvador. Jamais o aceitarão como Senhor. E a estas pessoas, sim, no Velho Testamento, após dar muitas oportunidades a elas, após fazer com que o Evangelho fosse a elas pregadas diversas vezes, e elas não aceitaram a mensagem, Deus disse: extermine essas pessoas, porque estas pessoas, elas são tão más, elas estão tão apegadas à idolatria, adorando falsos deuses e fazendo tantas coisas que me desagradam. Deus disse para o povo dele: se vocês não exterminarem essas pessoas, elas vão levar vocês a praticarem os mesmos erros que elas cometem. É apenas nessa situação, é apenas nessa circunstância que Deus lá no Velho Testamento autorizou a morte diversas vezes. E você se pergunta: e por que no Novo Testamento Deus não faz isto? Porque nós vivemos num outro tempo. Nós vivemos num momento agora em que
o evangelho pode alcançar as pessoas de diversas maneiras e de diversas formas. Nós não sabemos do amanhã. Tudo isso que está sendo realizado agora está sendo reservado para o dia do juízo final, para o grande dia do acerto de contas. Não matarás. Deus não deu nem a você nem a mim o direito de decidirmos quem vive ou quem morre. Agora, uma outra questão que sempre se levanta quando se fala deste mandamento é a questão da pena de morte. O que diz a Bíblia sobre a pena de morte? Olha, talvez você vai ficar um pouco assustado com o que eu vou falar agora, mas a Bíblia é 100% favorável à pena de morte. A pena de morte, ela traz consigo vários problemas, ainda mais numa sociedade corrompida como a nossa. Há pessoas que são sentenciadas à pena de morte de forma injusta, há pessoas que não receberam o devido julgamento e são enviadas para morrer apenas porque, de repente, são menos favorecidas ou possuem alguma característica intrínseca que faça com que as demais pessoas não gostem dela. Isso tudo está errado. Mas a Bíblia, por exemplo, quando fala de pena de morte, ela diz assim: aquele que matar poderá ser morto. E para isso Deus criou algo muito interessante. Se você nunca estudou a respeito, eu aconselho você a pesquisar um pouco sobre isso. As cidades refúgios, lugares para onde assassinos, homicidas, quer tenham eles tido a intenção de matar ou não, um lugar para onde eles pudessem fugir, e lá nessa cidade refúgio, o assassino ficaria literalmente preso durante todo o tempo de vida, até que não houvesse ninguém da família da pessoa que ele matou para reclamar aquela vida, para que então ele pudesse sair da cidade. Então há uma beleza, há algo incrível na palavra de Deus e na forma como Deus lida com as coisas. Agora, Deus é justo? Sem sombra de dúvidas. Você não quer morrer? Nunca mate ninguém. Agora, se você comete um crime atroz como tirar a vida de outra pessoa, diante da Bíblia, sim, você pode passar pela pena de morte. Uma curiosidade, foi feita uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos da América e perguntaram às pessoas se elas eram favoráveis ou contrárias à pena de morte. Mais de 60% da população disse ser favorável à pena de morte. Muito interessante isto, né? É um país conhecido por possuir alguns estados que ainda hoje praticam a pena de morte, a pena capital, e as pessoas são favoráveis. Por quê? Porque deve haver um sistema de justiça que faça com que apenas sejam mandados para o corredor da morte aqueles que cometeram atos verdadeiramente bárbaros ou absurdos contra a vida e a integridade do semelhante. A grande verdade é que nós não temos o direito de matar. Eu quero terminar falando de um outro aspecto último, que é quando Cristo vem e ele dá um sentido muito mais profundo a este mandamento. Ele fala assim que aquele que mata com palavras, aquele que no momento de ira fere ao irmão, esse também está matando e também é um homicida. E esse tipo de assassinato nós também não podemos cometer. A grande verdade, queridos, é que Deus nos criou à imagem e semelhança dele e nos fez com a disposição de amarmos o nosso semelhante, tratarmos ele da melhor forma possível, porque a grande verdade é que Deus é Pai e Deus é Pai de todos. E todos nós somos irmãos diante do olhar de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Me permite orar com você? Maravilhoso Deus eterno, Senhor, coloca no nosso coração a disposição de valorizarmos a vida. A vida é uma dádiva vinda das tuas mãos, que nós todos possamos valorizá-la, possamos amar a vida e possamos ser bênção na vida de todos aqueles com quem nós entrarmos em contato. Perdoe as nossas faltas, fica conosco sempre, rogamos por Jesus. Amém. Um forte abraço, Deus te abençoe.